Olá! Hoje o vídeo é sobre uma famosa frase de Lacan que você pode saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou. E vamos refletir um pouquinho sobre isso, sobre essa angústia de você se colocar no mundo como você é, quem você é, mas ainda assim não ser entendido, não ser percebido, ainda assim as pessoas entenderem tudo errado a respeito do que você pensa, do que você quer, e te veem com propostas, com colocações, com ideias que você fala, da onde que veio a ideia dessa pessoa achar que eu quero isso? Vamos entender um pouquinho essa dinâmica. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, dos nossos sentimentos, das nossas emoções e apresentar para você as possibilidades de tema com os quais você pode contar com um psicólogo para fazer uma terapia, que assunto que você pode levar, o que você pode trabalhar, e para te ajudar um pouquinho a entender como é que é esse ambiente, como é que é esse trabalho, né, de psicoterapia. Eu mesma não atendo, mas apresento o meu site, tem uma equipe grande. Aqui na caixa de informação tem o link para o site. Já aproveita que você vai entrar na caixa de informação, se inscreve no e-book para você receber gratuitamente, eventualmente. Tem um clube de canais para quem quiser colaborar, agradeço. Ou quem não quiser colaborar dessa forma, agradeço o like e a inscrição, porque é uma forma do YouTube entender que esse canal está sendo interessante para as pessoas, elas estão gostando de ouvir. Mais informação você pode pegar também de uma forma mais prática pelo WhatsApp. Aí você pega horários, valores, endereço, eles atendem na região da Avenida Paulista para quem está em São Paulo, ou pelo online para qualquer parte do mundo. Então vamos lá, vamos falar desse perigo, né, que existe de não ser entendido. Tem um certo perigo nas conversas, nas interações, porque coisas que são ditas, por exemplo, de uma forma bastante resumida, que você não quer cansar a pessoa, você não quer se prolongar demais, mas aí acaba dando margem para que a outra pessoa complete aquilo que você colocou de uma forma resumida, complete com o que tem na cabeça dele, com o que ele acha. E de repente você vai ver ele está pensando uma coisa de você que você não expôs, você não é aquilo. Ou se você detalhar demais, que aí você pode pensar, não, então não vou mais ser resumido, vou explicar tudo muito bem explicadinho, também acaba sendo um problema, porque outra pessoa pode acabar cansando, né, de ouvir uma coisa muito longa, né, ele vai falar que é muito falatório, e aí ele vai se prender a só partes do que você disse, e partes nunca formam o contexto, né? Sempre tem alguma coisa que você fala com mais ênfase, mas aquilo é para ilustrar alguma coisa, não define a ideia real. E a pessoa pega uma parte e acaba achando que aquela parte é você, quando não é. Piora um pouquinho mais quando você cai na besteira de pensar em voz alta perto de alguém. Sabe quando você está elaborando uma ideia? Você só está refletindo. E aí você vai colocando várias possibilidades, vai colocando várias ideias, né, que você está pensando em fazer desse jeito, ou você está pensando que aquilo é dessa forma, mas também pode ser de outra, e no fim você conclui, pode ser que você chegue numa conclusão, mas quem te ouviu preferiu acreditar em uma dessas partes do que você estava colocando, e porque ele escolhe, porque ele sente mais sintonia com aquilo, porque é o que ele acha que é certo. Como você está elaborando, você ainda não chegou numa conclusão enquanto está falando, ele chega na conclusão por você, e aí acaba pensando algo a seu respeito que era só um esboço, que não é o que realmente você pensa. E aí tem as consequências, né, disso tudo, dessa falha aí na comunicação, de se fazer entender, ou nem de se fazer entender, de como a outra pessoa te entende. Porque, como da dita frase, uma coisa é você falar e outra coisa é a pessoa ouvir o que você falou, que as pessoas nem sempre ouvem o que você está falando. Às vezes é só um descontentamento, né? A imagem que a pessoa fez a seu respeito, mas a gente não pode negar também que existe a possibilidade da pessoa se encantar loucamente por você, por uma coisa que você não disse, por uma coisa que você não é. Aí ela gosta demais de você porque ela entendeu aquilo a seu respeito, mas você nunca falou aquilo. E quando você vai ver, tem uma pessoa aí com expectativas, né? Achando que você vai ajudar, achando que você vai por esse caminho, que você vai fazer tal coisa, que você vai ter um estilo de relacionamento, quando não é, né? Você nunca mostrou aquilo, ela que interpretou errado.
Mas outras vezes as consequências podem ser bem mais concretas, né, e mais graves. Por exemplo, no ambiente de trabalho. Pode até ter uma demissão, se por acaso você for mal interpretado num comentário que você fez de alguma coisa que precisa ser melhorada na empresa. Você está dando sugestão, você está pensando pelo bem, pelo andamento ali, pelo crescimento da empresa, mas aí te interpretaram como uma pessoa crítica, uma pessoa que não está se adequando àquela empresa, àquele ambiente de trabalho e consideram que não é mais possível que você continue ali já que você pensa desse jeito. Pode acontecer quantas vezes, né? Amigos, pode até ter ruptura de amizade, né? Às vezes você falou alguma coisa, você viu que ele entendeu errado, aí você tenta explicar. Não sei se você quer se corrigir, você quer que ele te entenda. E aí o outro tá achando que você tá tentando ele convencer de uma coisa que você não é, porque ele já viu como você é. Aí não dá certo. Mesma coisa namoro, casamento, paquera, ficante. Também pode acabar porque outra pessoa acha que ela já te percebeu, ela sabe quem você é e você está tentando enganar mostrando ser outra pessoa quando você está tentando mostrar quem você é de verdade. Quantas vezes também isso não acontece? E aí a gente está falando da comunicação pessoal, do que se fala, do que se coloca para as pessoas, mas tem a comunicação escrita. A gente está no momento onde a internet, rede social impera. E aí, para você escrever alguma coisa, também tem essa, né? Você pode saber o que você escreveu, mas você não sabe o que o outro vai ler daquilo que você escreveu. Que às vezes uma palavra que para você tem um sentido, para o outro tem outro sentido. E principalmente, isso eu tomo muito cuidado aqui, principalmente em psicologia, tem certas palavras que são entendidas de alguma forma, que nem, por exemplo, agressividade. Né? A agressividade na psicologia tem muito mais a ver com o impulso de agir do que com a pessoa ser maldosa, com ela ser cruel. Então, quando psicólogos se conversam, eles usam esses termos nesse sentido, que se for ouvido por quem está de fora, ou se ele for falar para pessoas que não têm o hábito desses textos onde são usados nesse sentido, vai entender muito errado. Então, enfim, e rede social. Normalmente você tem que ser curto para escrever alguma coisa. Escreveu 2 parágrafos, o povo já está dizendo que você fez textão. E aí, naquela de ser curto, nem todo mundo tem boa capacidade de síntese, né? De conseguir resumir uma ideia ali em poucas palavras. E por outro lado, também nem todo mundo tem boa capacidade de interpretação, né? Acaba lendo uma coisa, entendendo o que tinha na cabeça, e aí o risco de entender, de ler o que você não escreveu é grande também, né? Porque assim, né? Quem lê se prende a partes, a pedaços da ideia e acaba fazendo um sentido na cabeça dele que não tem lógica nenhuma perto daquilo que você falou. Tem lógica na cabeça dele, mas considerando o que você falou, tem lógica nenhuma. E quando as pessoas veem ou escutam alguma coisa, elas tiram uma opinião de acordo com a referência dela, de acordo com a percepção dela, de acordo com os valores, de acordo com o que ela percebeu que é bom, que é interessante, que é ruim, de acordo com a cultura dela. Você falando o mesmo tipo de frase para culturas diferentes, vai entender de um jeito diferente, as experiências pessoais de cada um. Se você fala que você fez alguma coisa correndo, se uma pessoa que tem uma experiência de vida onde ela já teve situações que pessoas que fizeram coisas correndo estavam fazendo porque queriam entregar no prazo, queriam entregar antes do prazo, pessoas que queriam ser mais pontuais, ela vai te interpretar de um jeito. Outra pessoa que ouviu você falando ou te viu fazendo alguma coisa correndo vai achar que você é desleixado, que você não liga, que você está fazendo de qualquer jeito e de repente você só falou que você fez uma coisa correndo. Né? Então a interpretação, a percepção vem das experiências pessoais da pessoa e muito do que ela está sentindo naquele momento. Às vezes você falar uma mesma coisa em momentos diferentes, a pessoa vai perceber diferente. O jeito que ela acordou de manhã, o cascudo que ela levou de alguém enquanto ela estava indo ao seu encontro, muda tudo da forma que ela vai entender e perceber do que você está falando e você está fazendo. Muda muito, pode mudar muito, né? E
Quantas vezes, né, uma pergunta de curiosidade não foi interpretada como julgamento? Você perguntou porque você queria saber, mas a pessoa já achou que se você perguntou porque você está julgando, perguntou porque você já tem a resposta na sua cabeça. Às vezes a gente pergunta sem ter a resposta na cabeça, a gente pergunta que quer saber do outro a resposta. Quantas vezes uma dúvida também não foi interpretada como certeza? Você fala, poxa, não sei se a pessoa vai chegar a tempo. O outro interpreta que você está dizendo que o outro vai chegar atrasado, né? Não, realmente é só uma dúvida. Eu não sei se a pessoa vai chegar a tempo. E o outro está dizendo que você já está considerando que a pessoa não chega. Enfim. E sem falar que a gente também a gente não fala, as coisas não são ditas somente com palavras. Tem outras situações, né? Quantas vezes um suspiro de reflexão não é entendido como insatisfação? Você deu um suspiro assim, você estava pensando, a outra pessoa fala, tá vendo? Não gostou, suspirou. Não, você está refletindo, né? Quantas vezes um olhar de curiosidade a outra pessoa não interpreta como censura? Você está olhando uma roupa de uma pessoa que você achou interessante, nossa, novidade, parece que é uma moda nova, e a outra pessoa está achando que você está censurando ela, que está achando que a roupa é feia, e você só está curioso com relação ao que você está vendo. Então, não só palavras, né? Nossos comportamentos, nossos atos também são muito mal interpretados muitas vezes, né? E aí a gente vê o quanto que é importante você entender, você, né, perceber que vale a pena você mudar a sua forma de você se expressar, de você se colocar no mundo para você ser melhor entendido, ou mudar com algumas pessoas, ou mudar em algumas situações, né? Para que a pessoa realmente entenda o que você pensa, o que você sente, quem você é, ou quanto que vale a pena simplesmente deixar para responsabilidade de quem está interpretando do jeito dele e deixando com ele a angústia dessa interpretação, né? Então vai ter casos e casos, cada situação você vai concluir que é melhor você dar uma lapidada aí na sua expressão, e em algumas situações você vai falar, bom, ele que se vire com o que ele quer pensar a meu respeito, porque tá bem claro da minha forma de ver, que eu deixei bem claro de quem eu sou e o que eu penso. E ficar tranquilo com relação a isso é que pode ser e costuma ser um motivo de muita terapia. Da pessoa falar, não me perceberam como eu sou, mas eu não vou me incomodar com isso, ele que vive a vida dele, eu vivo a minha. Ter essa tranquilidade, ter essa leveza, ter... Porque muitas vezes o equilíbrio emocional significa isso, parar de se preocupar. Parar de se incomodar com coisas que você não tem controle, simplesmente deixar algumas coisas fluírem e caminhar no que faz bem para você e focar nisso, que às vezes é onde tua energia vai te dar mais resultado. Então pensa nisso, sozinho tá difícil? Pensa no psicólogo para te acompanhar nessa jornada. Pensa no... eu lembrei de um exemplo agora, já estou encerrando, lembrei de um exemplo de uma situação que eu presenciei, de uma pessoa que estava comentando com os pais dela, de que ela não contava com a herança por conta de perceber que as coisas não estão indo tão bem e talvez não sobre herança, então ela estava querendo tranquilizar os pais, não tem problema, eu me viro, não se preocupem com isso, e quando foi ver ela quase foi deserdada, porque os pais entenderam, ela está abrindo mão da herança, ela não quer, então não precisamos deixar nada, ela já se... E não era nada disso que aquela pessoa estava querendo dizer, então... Né, pensa nas consequências de você não ser bem entendido, da pessoa interpretar o que ela quer, porque talvez esses pais até sentissem orgulho. Eu falei assim, nossa, ela é tão independente, né? Na verdade era ele nessa situação, tô falando ela a pessoa, mas enfim, essa pessoa é tão independente, essa pessoa, né, tá tão segura de si, que tá abrindo mão, que bacana, mas não era isso não que ela queria. Então pensa nisso, né, o quanto que de repente pode ser importante você ou mudar a sua forma de se posicionar no mundo para ficar mais claro que muitas vezes a pessoa não se coloca no mundo como realmente é, porque a ansiedade atrapalha, porque ela quer tanto colocar a coisa de um jeito, quer tanto se mostrar, claro que complica, que embola tudo. Então é isso, sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar, não esquece de deixar o like no vídeo, obrigada por me ouvir.